Quando Deus ele reconecta a mulher com a essência dela, todas as demais coisas tomam o seu lugar. Meu nome é Tatiane Nascimento, tenho 45 anos e hoje eu estou numa fase de descoberta, descobrindo quem eu sou e aquilo que Deus quer para mim. Hoje, na verdade, eu trabalho a minha infância para que eu possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim, né? Então você tem que tratar aquilo que fizeram com você para que a partir daí você possa construir uma nova história. E deixando aquela identidade que eu fui obrigada a ter para me proteger. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe me disse: eu vou morrer de câncer e eu preciso que você aprenda a se virar sozinha e não dependa do seu pai nem de ninguém. E a partir daí eu construí uma identidade muito forte, muito posicionada e muito masculinizada, aonde eu não me permitia ser vulnerável. Independente, porque minha mãe me ensinou a ser independente, então por mais que eu tivesse um marido, eu poderia me separar a qualquer momento, porque o meu dinheiro poderia me manter. Então era isso que eu tinha em mente. E com isso, eu era uma mulher agressiva, eu não me permitia ter um relacionamento saudável, porque todas as vezes que eu tinha que me submeter ao meu marido era uma guerra interna. E essa guerra interna passou a ser uma guerra fora mesmo. E eram muitas brigas, vários pedidos de divórcio. Eu não conseguia me submeter a Deus. Como que eu ia me submeter a meu marido? E isso estava afetando diretamente o meu relacionamento com meu filho, com as minhas filhas, porque a mesma agressividade que eu tinha com meu marido, eu também tinha com meu filho. E isso afetou diretamente todas as áreas da nossa vida. A espiritual, a emocional, a familiar e principalmente a financeira, porque eu era uma mulher que eu não aceitava o meu marido como sacerdote do lar e por não aceitar isso ele também não prosperava. Então tudo estava destruído. E quando eu falei para Deus que eu estava no fundo do poço e que eu precisava de ajuda, ele me disse que iria me ajudar e se eu estava disposta. A primeira vez que eu me permiti pedir ajuda de verdade. Até a minha fé com Deus ela era automática. Sem ter nenhum sentido de vida mais, zapeando o Instagram, eu vi o Chá das Realezas. E aí foi aonde eu senti muito forte de Deus para eu ir. Deus ele colocou tudo isso na minha frente. Você está lutando com as armas das suas mãos e você está destruindo os seus filhos, o seu casamento, sua vida financeira, a sua vida profissional. Ela não existe mais, esquece ela. E você precisa entender que você é uma mulher, que você é mãe, que você é filha, que você é esposa e que acima de tudo você pode ser cuidada. Só que eu não sabia ser cuidada. Então naquele dia eu tirei o peso dos meus ombros e coloquei nas mãos de Deus. Deus iniciou uma nova história na minha vida. Com 44 anos. Foi em novembro do ano passado, ainda não fez um ano. E quando eu realmente coloquei o fardo, foi muito leve, porque eu falei assim: Senhor, então me ensina a ser como uma delas, porque eu era completamente diferente, eu era pesada, eu era rancorosa, eu era agressiva. E ele me disse: olha para essas mulheres. E eu olhei para todas aquelas mulheres. E eu olhei para a Meire estava belíssima, com um conjunto verde, lindo, e aquilo me chamou muita atenção. E o primeiro momento foi aquilo, porque eu era uma pessoa que eu era totalmente visual e só me importava com a imagem. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui olhar as redes sociais da Meire. Eu vi que ela era uma mulher leve, que ela tinha uma família muito bem sucedida, mesmo tendo uma história improvável, mas que Deus reverteu. Chega, me arrepia, sabe? Porque foi um momento assim que eu falei: Senhor, eu preciso disso. E aí eu falei assim: quem que eu vou modelar? Quem que eu vou me inspirar? Eu não tinha inspiração. Eu falei assim: Senhor, se eu for como ela, será que eu vou viver essa história também? De uma história improvável a uma família de sucesso? E eu continuei. Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer e eu comecei a ter a vontade de mudar a minha imagem. E eu falei assim: Senhor, então eu não tenho vestido. Só que na época a nossa vida financeira não estava boa. Porque lembra que eu era uma mulher guerreira que atrapalhava a vida do meu marido? E nisso eu me inspirei muito na Meire, nas roupas, na forma de se comportar, na forma dela de falar com o marido. Aquilo voltou a ter brilho nos olhos para mim de sonhar, de desejar viver algo novo. Então ela era a minha referência. E Deus ele foi transformando de dentro para fora. Que quando eu me vulnerabilizei a Deus, Deus ele trouxe para mim as ferramentas. E eu acredito fortemente que a Meire foi um instrumento de transformação para minha vida. Porque é muito vago você falar para Deus: eu quero mudar. Mas você quer mudar e quer ir para onde? Quer ser o quê? Beleza aqui no shopping. E eu tô assim,
impactada, sabe, com a transformação que é nítida, de ver a transformação que aconteceu na vida dela de um tempo pra cá. Eu posso mudar a minha imagem, todo mundo pode, mas se essa transformação ela não for de dentro para fora, de nada adianta. Quando eu percebi que eu realmente tinha vivido uma transformação, foi em um momento que era costume eu discordar do meu marido ou expor uma opinião, e eu preferi me calar. E aquilo que me incomodava, eu orei. Não é que eu me omitia, não. Eu entendia que aquele não era o momento certo para falar e que no momento oportuno eu falaria. Ou talvez nem precisasse falar. Só o fato de eu me calar, Deus já iria interferir naquela situação para que eu não falasse. E com isso, o meu marido também passou a ver a minha transformação. Os meus filhos passaram a ver a minha transformação. Porque eu aprendi também a falar no momento certo com o meu filho. Eu fiquei mais sensível para as minhas filhas. Hoje eu consigo olhar para elas e identificar o que elas precisam. Eu consigo olhar para elas e ter um momento, por exemplo, de desfrute do momento, coisa que eu não me permitia. Então essa paz validou a transformação que Deus estava fazendo dentro de mim. A agressividade foi caindo por terra. Aquela mulher que estava sempre na defensiva foi caindo por terra. Então eu deixei com que o meu marido fosse guerrear as guerras nossa, para que eu fizesse o meu papel de mulher. Aquela que recebe o marido, aquela que recebe a família e aquela que cuida do lar. E com isso nós passamos a prosperar. Nós trocamos de carro, consequentemente, logo em seguida nós viemos para Alphaville e a partir daí nós temos vivido um tempo de prosperidade, de crescimento profissional, e o que mais me espanta, eu não preciso trabalhar. Algo que eu sempre achei que dependesse de mim. Hoje eu sei que eu tenho um Deus, que é o cabeça do meu marido, e que eu tenho um marido, que é o cabeça da família. Então o que eu posso te dizer? Que é um ciclo vicioso, né? Eu tomo o meu lugar, o meu marido toma o lugar dele, e nada é peso, nem para ele, nem para mim. Porque cada um está exercendo a sua verdadeira identidade em Deus. Ouça a voz de Deus para que você entenda qual é a sua missão. E na maioria das vezes nós vamos nos surpreender que a missão não está lá fora. A missão ela começa dentro de casa. E que eu tenho visto muitas mulheres desprezando, mas é o ouro da minha geração, das mulheres que têm a minha faixa etária. Isso é o ouro, é a missão dentro de casa. Quando Deus ele reconecta a mulher com a essência dela, todas as demais coisas tomam o seu lugar.